Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de setembro. E Bovespa fechou muito bem o dia, alta de 2,67%, chegando àquele patamar que a gente tinha destacado que aumentou a chance de buscar uma região ali de 54 mil pontos, onde trabalha uma faixa de resistência novamente bem importante para o índice, e que vai estendendo ainda mais esse movimento de subida e ficando cada vez mais satisfatório em relação a ter uma realização de, vamos dizer assim, realização de lucro, uma correção no tempo, no preço para o índice Bovespa. É importante ressaltar que essa alta de 2,67% do Bovespa, em torno de 1,4% a 1,5% foi proporcionada pela OGX, que teve uma alta forte nessa sexta-feira. E na semana a mesma coisa, semana a gente teve uma alta de 7,47%, sendo que dessa alta de 7,47%, em torno de 3,5% a 4% veio da OGX-P3. Então teve uma parte aí puxada, o índice terminou ficando com a volatilidade maior devido a OGX lá na casa dos 30 centavos, o aumento do peso da OGX quando ela chegou a esses 30 centavos na nova carteira do Ibovespa, inclusive na última, porque vai fazendo essa alteração diariamente, o último peso que a OGX-P3 está aqui em cima do índice Bovespa é representando 6,9%, o que é um peso alto, um peso de 6,9%, só abaixo de Vale e Petro, e muito próximo das duas. Olhando agora para a PETR4, só em relação ao índice Bovespa, essa alta já tem um movimento muito forte, essa é a região que a gente diria, inclusive olhando o gráfico mensal, que é uma região importante, onde já tem um movimento de correção satisfatório dos 6 meses de queda do início do ano. Então houve uma correção satisfatória. A partir desse momento é que entra o ponto de avaliação de que esse movimento pode ser apenas uma correção mesmo e a partir disso começar a perder força ainda no decorrer desse mês, ou mesmo ganhar mais força aqui para cima e aí sim começar a trazer sinais mais claros de que essa tendência está sendo revertida em sua plenitude e a gente deve iniciar uma nova tendência de alta, principalmente aí de médio a longo prazo. Olhando agora para a PETR4, temos aqui um dia fechou com alta de 1,25%, na semana a alta foi de 5,71%, mas ainda ficando dentro desse grande candle aqui de baixo. Ou seja, a ação continua dentro de uma tendência indefinida, onde houve um movimento mais forte aqui para cima, um candle de indefinição após esse movimento de subida, não identificamos oportunidade de compra em cima desse ativo. Olhando para o gráfico intraday, a perda da mínima deste pregão confirmaria aqui pelo gráfico de 60 minutos um pivô de baixa, o que representaria uma nova chance de queda e ainda dentro dessa tendência indefinida, um topo descendente, o que começaria a trazer um viés um pouco maior de baixa para o ativo, enfim, uma correção ainda no tempo, no preço de toda essa subida aqui pelo gráfico semanal. Olhando para Vale 5, Vale 5 teve um dia ruim, queda de 0,37%, na semana terminou com alta de 3,54%, boa parte dela proporcionada por esse gap de alta que iniciou a semana, começou a ficar mais travada a semana e fechou um pouco acima ali. Em termos de, depois do fechamento da segunda-feira, só conseguiu ainda evoluir em 0,66% em termos de fechamento de segunda até sexta-feira. Então o ativo ficou mais travado, está em cima de uma região de resistência importante, seja aqui, seja no gráfico semanal. Da mesma forma de Petro, do próprio Bovespa, ainda tem uma expectativa maior de correção no preço ou no tempo e não vejo oportunidade de entrada em cima desse ativo. Qualquer entrada em cima dessa ação seria acima dessa região aqui, preferencialmente de R$ 32,60 e buscando ainda alguma oportunidade de day trade. Ela pode trazer um sinal mais negativo, aqui pelo G60 ela até proporcionou um sinal negativo que é um pivô de baixa, confirmando esse sinal de reversão. Então esse sinal de reversão ganha um peso um pouco maior devido a esse pivô de baixa que a Vale apresentou no gráfico de 60 minutos, trazendo aí uma expectativa de retorno para primeiro suporte na faixa de R$ 31,73, segundo nível de suporte que ela tem pela frente na faixa de R$ 31,15. OGX-P3 terminou o dia com alta de 26,83%, dentro do que a gente vinha comentando.
uma correção que poderia, ou na última análise foi comentado, uma correção que poderia fazer esse desenho aqui, e terminou fazendo esse desenho só que de forma até mais forte, assim, foi um único pregão, e foi lá bater naquela região dos 50 a 53 centavos, zona de resistência, e terminou respeitando em fechamento essa resistência. Na semana a alta foi de 73,33%, que colaborou muito para a subida do Ibovespa mais forte no decorrer dessa semana. Mas o fato é que o ativo continua dentro de um forte movimento de baixa. Esse é um movimento corretivo que atingiu outro nível importante de resistência. E aqui no gráfico de 60 minutos, se ela perde a mínima de hoje, do pregão dessa sexta-feira, que foi de 0,48, na verdade 48 centavos, se perder essa mínima, aqui confirma um pivô de baixa e aumenta a chance de testar suporte na faixa de 44 e 41 centavos, ficando mais complicada neste momento para a ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com e participação no Invest Mania, junto também nos nossos videochats diários às 16 horas e 15 minutos. Um ótimo final de semana a todos e até mais.